qual é a diferença da orientação da identidade? Identidade de gênero é o que está na sua cabeça. E ó, eu na palestra, eu dou uma palestra que chama Além do Arco-Íris. Nessa palestra eu dou o primeiro slide é esse, e é o mais importante da palestra. Porque quando a pessoa entende isso, nunca mais ela vai se confundir. Eu divido o corpo em 3 partes iguais: cabeça, coração e sexo. Olha como é importante você não misturar essas coisas. Porque cabeça e coração não tem nada a ver uma coisa com a outra e que não tem nada a ver com a terceira, que é o sexo. Na sua cabeça é sua identidade, é como você se vê e ninguém vai mudar isso. Você nasce assim. Sua autopercepção. É como você se enxerga no mundo, né? Se você nasceu lá macho, é muito importante lembrar isso. Ser mulher e ser homem, ninguém nasce homem e mulher. As pessoas nascem macho e fêmea. Então, se você virar pra mim e falar, Léo, você é macho, não vamos discutir. Agora, você falar pra mim que eu não sou mulher, a gente vai quebrar um pau feio. Por quê? Porque não tem nada a ver ser mulher com ser fêmea. Mulher é uma construção social, né? Alguém inventou que menina tem que usar rosa, que menina que usa salto, que menina que tem cabelo grande, que menina que usa maquiagem. Alguém inventou isso. E alguém recentemente, porque até então, em 1600, 1800, homens eram os que mais usavam peruca, os que mais usavam frufru. E só se fossem poderosos. Exatamente. Só homens poderosos, na era barroca, que eles usavam espartilho e mini saia. E saltos. E salto era coisa de homem, e um homem muito poderoso. Exatamente. Então, em algum momento, alguém mudou essa história, né? E a gente paga até hoje o preço. Por isso que os não binários são importantes, porque eles estão resgatando esse negócio. O que é roupa de homem, o que é roupa de mulher? Mas vamos lá, na linha cronológica. Minha identidade é de menina. Não interessa o que eu tenho no meio das pernas e nem meu coração. Minha identidade é de menina. Eu sou uma mulher na minha identidade. E isso diz respeito a mim. Acabou. Se você não pode provar, você também não pode desaprovar. Resta respeitar. Perfeito. O meu coração me diz se eu sou lésbica, se eu sou gay, se eu sou bissexual. Porque é por quem eu me apaixono. Então, a minha orientação sexual hoje é de hétero. Por quê? Porque eu gosto de homens. Mas eu poderia gostar de mulher mesmo sendo trans. Então, eu seria uma espécie de lésbica. Uma mulher, na minha identidade, que gosta de mulher, lésbica. No meu caso, eu sou uma mulher que gosta de homem. Então, a minha orientação é de uma mulher, eu sou trans, mas de uma mulher hétero. Uhum. Mas eu poderia ser uma mulher lésbica, como a Márcia Rocha, que é uma advogada, que é trans e é casada com uma mulher. Mulher fêmea. Sim. Que é a mulher cis, né? Que a gente fala cisgênero, é mulher fêmea. Então, identidade não tem nada a ver com orientação sexual. E sexo, pra que serve? Pra fazer suas necessidades. Lavou, tá novo. Isso não te define. Isso aqui é uma prova de... tem muita gente que discorda disso. Que aí entra toda uma questão religiosa, que Deus não erra, que não sei o quê. Mas olha só, não vamos falar de erro de Deus, que a gente não tá falando de religião. Sim. Mas eu tô cuidando de um caso de um menino que eu peguei com 12 anos, que já tinha tentado suicídio 2 vezes. Meu Deus. Porque ele afirmava que era uma menina, ninguém acreditava. Um dia a tia dele me ligou e falou assim pra mim, olha, eu tô com um problema sério, meu sobrinho já tentou se matar 2 vezes, pelo amor de Deus, ajuda a minha família. Não sei o que fazer, porque os pais não aceitam e o pai quer pôr pra fora de casa. Eu liguei pros pais, como coordenadora, e falei, olha, existe um estatuto que protege essa criança. Ou vocês vão conversar comigo por amor, ou eu vou por um processo. Vamos bater um papo? Vamos. Aceitaram. E eu fiquei 1 ano com eles, ajudando, orientando, levando em terapias, em reuniões com outros pais que têm problemas, pais que já aceitaram, pais que acham isso natural, para eles verem que eles não estão sozinhos. E uma terapia de família, que chama Projeto Purpurina. Muito e aí, legal. eu peguei e um dia essa família me ligou desesperada porque o menino entrou no banheiro e o banheiro estava cheio de sangue, ele começou a gritar, todo mundo entrou no banheiro, família, o que aconteceu? Achando que ele tinha tentado suicídio pela 3ª vez. Porque tinha sangue pra tudo que era lado. Jogaram esse menino embaixo do chuveiro e não era nada. Só que o sangue não parava de sair pelo pênis dele. O que falaram? É uma hemorragia. Levaram pro hospital, exames, descobriram que era o quê? Menstruação. Ou seja, todas as vezes que aquele menino foi julgado pelo pênis, maltratado, cometeu suicídio, sofreu, fica na conta de quem? Porque ele era uma menina. Era uma espécie de hermafrodita. O pênis dele era um defeito genético. Tá.
entendeu? Nossa. Hermafroditas, hoje nós chamamos de intersexo. Que nascem Porque- com os dois Que sexos. nasce com os dois né? sexos. Só que tem muita variação. Tem gente que você vê os dois sexos. Tem gente que não, que é o caso dessa menina. Tá. Por dentro tinha útero, ovário, trópus, tudo de mulher. O pênis era um defeito genético. Tanto que agora vai estar na fila para fazer a redesignação sexual. Porque Perfeito. ela nunca foi um homem, nunca. E para isso teve que sofrer invalidação a vida inteira, tanto quanto eu, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu passei a vida inteira falando, eu sou menina. E todo mundo falava, não, você não é. Você é doente, você tem doença mental, você precisa de tratamento, de libertação religiosa, de essas coisas todas. Você me deu essa questão da religião. E ela, me corrija se eu estiver errada, mas a minha percepção é de que ela é muito mais presente dentro das periferias das comunidades, em casas de pessoas mais humildes Claro. mesmo. Porque é um refúgio. Buscam um conforto, uma esperança de que as coisas vão melhorar. E eu não acho que tá errado. Cada um vai buscar o seu conforto onde quiser, seja nos estudos, na religião, enfim. Mas O problema a religião, é a cegueira, né? o problema é esse. Acho que como todo extremismo É. é muito perigoso. Qualquer extremo. Qualquer extremo é perigoso. Então, você acha que foi vítima de um olhar religioso extremo, de um olhar até ignorante, por falta de conhecimento mesmo dentro da família, tendo já todos os seus irmãos como referência, sua irmã como referência, tendo essa consciência de que tinha uma coisa diferente? Queria tanto que isso fosse uma coisa do passado. Queria que a gente estivesse falando do passado, mas você está falando do presente. É exatamente assim. Por que até hoje a gente vê pessoas cometendo suicídio? Por causa de invalidação, por causa de negligência, por falta de um ouvido 5 estrelas, por falta de um acolhimento amoroso da família, no seio familiar, na escola, nas instituições como um todo, né? A gente não tem uma sociedade preparada para acolher essas pessoas. Não. O que eu tô fazendo é exatamente esse trabalho de tentar alertar. Eu dou palestra em muitas faculdades, para muitos professores, porque se na minha época eu tivesse um professor atento a isso, eu não teria sofrido tanto na escola. Eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. Nossa. Hoje eu tenho 3 faculdades. Então, ainda carregava naquela época a pecha de ser uma criança burra. Porque meus irmãos, que eram mais novos, já tinham passado na minha frente e eu não conseguia estudar. Não tinha ninguém olhando para aquela criança, sendo esmagada na escola, torturada. Porque aquilo era tortura. O que faziam com você? De tudo. De tudo, desde de questões de abusos sexuais a tudo que você pode imaginar, eu passei por tudo. Não tinha um dia que eu não apanhava. Dentro do banheiro, então, dos meninos... Eu ia te perguntar exatamente isso. Um absurdo. Era um absurdo e não tinha ninguém. Mas aí, tudo bem, eu entendo que naquela época todo mundo era vítima da falta do conhecimento, da ignorância. Vítima do sistema que não educa. Mas, por favor, hoje nós já temos internet. Hoje nós escolha. temos vozes. Hoje tem a Léo Áquila que fala. Hoje tem Erika Hilton que berra. Hoje tem um monte de gente militante levando essa informação. Hoje não entende quem não quer. Hoje é uma escolha, naquela época não era. Eu sofri aquelas consequências, mas as crianças de hoje estão sofrendo, por quê? Se nós já temos informação. A gente continua lutando com as mesmas questões, parece que nada mudou. Porque a religião não mudou. A forma de pensar não mudou. Aí vem aquele discurso, na minha época não era assim. Tá, você não tá na sua época. As coisas mudaram, né? A gente vem estudando. Você sabe que tem muita gente questiona pra mim assim... A própria Nanny People uma vez falou assim pra mim, nossa, cada vez que a gente dorme, quando acorda tem uma letra a mais, já tá virando palhaçada. Só que as pessoas não entendem que não é palhaçada, isso é estudo de grupos que vão se descobrindo. Ai, eu me encaixo aqui, ai, eu sou assim, olha, eu não sou igual a vocês aqui, mesmo sendo LGBTs, eu sou diferente. Então eles vão se juntando em grupos que vão se identificando e essa letrinha vai crescendo. E não tem nenhum problema. Eu sempre digo para explicar para as pessoas que tem muita gente que tem ranço dessa sigla que só cresce. LGBTQIA+, né? LGBTQIAPN+. APN, o APN já é novo. Então, mas essa sigla só interessa para esses grupos que estudam diversidade. A população pode usar o nome genérico que é LGBT. E não tem nenhum problema, não tá errado. Mas por que essa sigla cresce e é natural que ela cresça? À medida que as pessoas vão se descobrindo. Isso é igual remédio. Quando você está com dor de cabeça, você chega na farmácia e fala assim, me dá um Doril, por exemplo. O nome daquilo não é Doril. Se você for ler o nome daquele remédio, é uma coisa deste tamanho. Sim. É a mesma coisa.
né? Mas aquele nome interessa e aquele nome aumenta à medida que eles descobrem outras substâncias ou outras doenças que esse remédio também pode melhorar. O nome aumenta. É a mesma coisa. A gente tem o nome LGBT e aquela sigla inteira são para esses estudos que a gente vai fazendo. Perfeito. E eu vi até que existe uma diferenciação quando nós nos referimos, falamos da comunidade Sim. e do movimento, que são coisas diferentes que as pessoas também não, às vezes, confundem um pouco, né? Você quer explicar para o pessoal? A comunidade LGBT... Ela é fechada nessas coisas dos estudos, a gente vai entender, a gente vai buscar, a gente se articula, né? O movimento, ele espalha, ele flui, vai para além. E é aí que tem um monte de confusão, né? As pessoas falam, Exato. Poxa, mas eu não entendo essa sigla. Exato. Essa sigla é pra gente estudar ali na comunidade, pra gente se descobrir. É uma coisa mais, é um departamento. É um interno, é aqui nós somos... E aqui vocês apoiam. É isso. Podemos falar sobre isso. Mas você sabe que você falou de vocês apoiam, e aí você me lembrou da minha sigla particular, que não é nenhuma dessas. Qual é? LGBTQIA+H. E qual é o H? Hétero. Tem muito hétero que ama a gente. Sim. Tem muita pessoa hétero que são nossos aliados, que querem o nosso bem, que querem a gente num lugar de poder também. Esse lugar de que tanto nos negligenciam. Tem gente que quer a gente lá. Sim. E não é pouca gente. Não, não é mesmo. Não é. Inclusive, tem ambiente que eu sou mais bem recebida na comunidade hétero do que na comunidade LGBT. Nós estávamos falando disso exatamente quando você chegou. Eu recebi outras pessoas aqui da comunidade, do movimento também. E é uma coisa que me deixa até triste quando relatam que recebem mais apoio de fora do que de dentro. É muito comum isso. E que realmente existe essa... Eu não sei se é uma rivalidade, se é um tipo de humor. Freud explica, eu não sei também o que é. Mas deveria ser o contrário. E quando você se posiciona e fala de héteros te defendendo, isso não gera alguma coisinha ali na comunidade? Eles não falam, nossa, não vai por aí, nos defenda, continue falando sobre nós, não vá pro lado hétero, não tem alguma coisinha Mas que eles fica... sabem, eles mesmos concordam. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver um monte de LGBT falando assim, é pena que LGBT não se apoia, pena que não sei o quê. É uma realidade. Não dá pra gente fechar os olhos pra uma coisa que é real, fazer de conta que aquilo não acontece. Eu acho pior. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai despertando pra uma coisa que você não tá enxergando, ou que você tá tentando esconder. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Mas eu sinto que a comunidade tá começando a despertar. Tá começando a... né, eu sinto isso. Eu já fui candidata algumas vezes, e 20 anos atrás eu era a única candidata LGBT no país. Pessoal, antes de continuar essa entrevista, eu vou fazer uma pausinha aqui, porque nós vamos encerrar essa transmissão em todas as redes sociais e vamos continuar somente no YouTube. Então, quer acompanhar mais um pouco de Léo Áquila, vai lá para o YouTube do Pod VIP. O que te levou a entrar na política? Eu já nasci em um corpo político. Para mim, tudo era política. Mesmo sem ter estudado, hoje eu sei isso porque eu estudei, sou formada em política. Mas eu sempre pensei assim. Então eu pensei, poxa, o que eu tenho mais facilidade de fazer? Sou uma criança afeminada, virei uma adolescente extremamente afeminada, uma garota. Eu vou partir para esse lado, que é esse lado mais feminino, para as artes. Midiático, e você se deu muito bem fazendo isso. Porque era a minha natureza, era meu habitat natural. Televisão, show, palco, se montar, eu era drag queen. E era meio... É um pouco o que as pessoas esperam, né? Da pessoa trans. Sim. Ou é isso, ou é a prostituição. Exatamente. Porque não há um mercado de trabalho. Não há. A gente está abrindo isso agora. Exato. E aí eu usei a minha arte para fazer política, mas a minha ingenuidade não me fez enxergar que eu seria no máximo formadora de opinião. Para eu mudar as coisas que era a minha intenção, que eu achei que artisticamente eu ia conseguir, eu ia ter que mexer com leis. Eu tenho que obrigar pessoas a me respeitar e não pedir para as pessoas me respeitarem. Se eu tiver que obrigar, eu vou ter que mexer com processos, com leis, com votação, com legislativo, com executivo. Eu falei, então eu estou no lugar errado. E eu percebi isso 20 anos atrás. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparando para
me tornar essa política. Enquanto isso, minha carreira artística está indo muito bem, eu vou sobrevivendo do artístico. Então, o que eu fiz? Continuei artista, continuei na televisão, mas me candidatando e inspirando outras pessoas no Brasil inteiro a se candidatarem. Eu queria que a comunidade LGBT se envolvesse na política, pegasse a fatia do bolo que nos pertence, que nós não tínhamos. Era nossa, mas ninguém dava. Agora que a gente está falando, ei, cadê meu pedaço do bolo? Faço questão, entendeu? Agora que a gente está fazendo isso.